Oh, how different it is when Christ comes. How you can look back and think, how did I ever stay away from it? How did I ever reject it? Oh, como é diferente quando Cristo vem. Como você pode olhar para trás e pensar, como alguma vez cheguei a ficar longe disso? Como cheguei a rejeitar isso? Everything's different. You have no enemies. They all look sweet. You can forgive everything that's ever been done. Tudo é diferente. Você não tem inimigos. Todos parecem amáveis. Você pode perdoar tudo o que já foi feito. The bitterest of enemy, you could pray for him on the street. Put your arm around him and lift him up. Don't matter what creed, what denomination he belongs to, he's a creature who Christ died for. O mais amargo inimigo, você poderia orar por ele na rua, colocar o braço ao redor dele e levantá-lo. Não importa que credo, a que denominação ele pertença, ele é uma criatura por quem Cristo morreu. That's what God wants you to fill with. That's the filling, that's the kingdom, that's what we're one in. We're one then not to further a denomination, not to further a cult or some creed. We're one to further the kingdom of God. É com isso que Deus quer que você seja cheio. Esse é o enchimento, esse é o reino, é nisso que nós somos um. Nós somos um, então, não para promover uma denominação, não para promover uma seita ou algum credo. Nós somos um para promover o reino de Deus. Then we take His blueprint, and every time the blessed Bible says anything, the Holy Spirit in you cries out, "It's so, it's my word." Então nós tomamos sua planta de construção e toda vez que a bendita Bíblia diz algo, o Espírito Santo em você exclama, é assim, é a minha palavra. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe. A finalidade de estarmos em mais esta programação é isto, é trazer algum conhecimento da palavra do Senhor, e este conhecimento, ele deve produzir um fruto no coração das pessoas. E lembrando que ele pode produzir uma coisa ou outra, amor ou desamor, para não dizer outras coisas. Que tudo o que Jesus dizia e diz, ou salva ou condena. Então pode produzir as duas coisas, gente. A pregação do Evangelho. Isto mesmo. O mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que vai condenar. Porque Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer, será o quê? Condenado, através da mesma palavra. A mesma água que matou os antediluvianos fez com que a arca em que Noé estava flutuasse. Então a questão está nisto. Você pode ser abençoado ou não ser abençoado. E tudo o que Jesus dizia, e ele diz através dos seus pregadores. Por isso o pregador está suposto a falar aquilo que condiz, que é correto com a palavra. Porque Jesus é responsável pela palavra. Ele é responsável pelos seus ensinos. Ele não é responsável por um ensino que eu crio. Ou que outra pessoa, um outro filósofo, ou um outro... Quer dizer, eu não estou me chamando de filósofo, que não sou. Ou um filósofo, ou um teólogo possa criar, baseado nas Santas Escrituras. Nós devemos compreender que um dinheiro falso, ele é baseado, copiado de um verdadeiro. A pessoa não pode apresentar para você uma nota de R$70, porque não existe. Então, seria muita infantilidade, né? A pessoa receber uma nota de R$70.
Mas ele tem que fazer falsas que existem. 50, 100 e parecido. Então, notemos isto. Tudo o que Jesus dizia e diz até hoje através dos seus pregadores, ou vai salvar ou vai condenar. Não tem como não ser dessas duas formas. E nós queremos tomar aqui, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Ele diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Quer dizer, o dia da salvação é o presente, agora. Então você não pode viver de maná que salvou alguém no passado, mas você deve viver do maná da hora, do presente momento. Aí no verso 3, o apóstolo nos diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então vamos dizer, eu pratico coisas, pratico obras que vai trazer escândalo. Aí depois, quando eu sou censurado, então aí eu me posiciono de uma forma a condenar quem está me censurando. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Hoje quase não se usa a questão da carapuça, né? Sempre quando se falava contra alguma coisa, então alguém achava ruim ali naquela reunião, alguém respondia: a carapuça serviu? Então, se a carapuça serve, o melhor que se faz é usá-la, é reconhecer, né? Então, às vezes se fala-se contra o vício. O vício, ele é amplo. Quando a gente fala vício aqui, não quer dizer que seja só o fumo, a bebida, a droga. O vício da mentira, por exemplo. Chega o ponto que a pessoa mente, que depois, quando ele quer falar a verdade, não tem jeito mais. Parece que ele não acha o caminho, a maneira de falar a verdade. Porque ninguém vai nem acreditar naquilo que ele diz de verdade. Então, quando se fala contra um vício, então aquele viciado naquilo se irrita ou procura se livrar do vício. Uma coisa acontece, ele se irrita ou procura se livrar do vício. Então, se a carapuça serviu, às vezes não está nem pensando naquela pessoa, mas fala contra aquilo que a pessoa pratica, anda praticando, praticou. Ah, está falando do fulano, está falando do cicrano, está falando do beltrano. Não, nós estamos falando da coisa correta. Então, quando está contra aquela coisa correta, está no incorreto. Vocês estão compreendendo? Ou isso te faz bem ou mal. Então, quando nós dizemos aqui, não dando nós lemos na Bíblia, isso não é palavra nossa. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então, você não quer que o seu ministério seja censurado? Seja fiel. Seja honesto. Seja puro. Cumpra o seu ministério conforme a Bíblia quer que você faça. Então, quando a Bíblia diz que o pastor deve ser marido de uma mulher, ele deve ser marido de uma mulher. Então, se ele arruma outra para cá e para lá, ele depois não pode ser censurado.
Mas quando eu digo assim, o pastor deve ser marido de uma só mulher. Agora, se a carapuça serviu, eu não estou falando contra tal, nem contra A, nem contra B, nem contra C. Eu estou apenas anunciando, falando o que a Bíblia diz, como deve sê-lo. Aí então o apóstolo São Paulo conclui: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Bom, aí aperta com a gente. É claro. Eu vou tornar-me recomendável aos moços, às moças, aos pais, às mães, aos filhos. É isso que o apóstolo está dizendo. Isso quer dizer, filhos, pode fazer o que eu faço. Filhas, podem fazer o que eu faço. Filhos, pode pisar nos meus rastros. E você não vai cair no buraco, no abismo. Isso quer dizer o que o apóstolo está dizendo. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Então você está se tornando recomendáveis em tudo. Olha tantas coisas que São Paulo está citando aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Então São Paulo está trazendo aí essa série de coisas. Antes, porém, ele disse, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Então tem essa lista. Começa no verso 4 e vai até o verso 10. Essa lista de coisas as quais ele está colocando aos ministros, e não só aos ministros, mas a todos aqueles que dizem serem cristãos. Que o profeta diz que quando você diz que é um cristão e age de uma forma incorreta, imoral, indecente com a vida de cristão, você se torna a pior pedra de tropeço ou a maior rocha de escândalo do que qualquer outra coisa. É uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo. Aí as pessoas fazem as coisas que não deveriam fazer e depois querem se justificar dizendo que Jesus era a rocha de escândalo. Então continue na prostituição, continue na impureza, continue na mentira, continue fazendo aquilo que não deve ser feito, porque Jesus também era a rocha de escândalo. Mas vê se Jesus fazia alguma coisa errada. Vê como Jesus tratava as coisas. Então você vai ali na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele recomendando o seu discípulo. No capítulo 5 ele diz: não repreendas asperamente os anciãos, mas ademoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs em toda a pureza. Mas se o ministro tem um olho cheio de adultério, de prostituição, quando ele bate um olho na irmã, o que ele está pensando? O que ele está querendo com a irmã? Cadê a pureza dos olhos? Olha a recomendação do apóstolo. É insaciável a cobiça?
Então todas as irmãs têm que serem cobiçadas? A recomendação não é esta. Mas as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Olhares impuros? Ó, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim, de todos nós, não só dos ministros, mas de todos aqueles que, se dizendo irmãos, estão nas igrejas para cobiçar, diáconos, administradores. As pessoas têm confiança em vocês. E o que vocês estão fazendo com a confiança que a pessoa deposita em você? Bom, a carapuça serviu? O que você deve fazer? Consertar. Vista a carapuça, busque acertar sua vida. A carapuça serviu é uma expressão usada quando alguém diz algo e se identifica na sua vida, que ele está daquele jeito, no sentido de estar culpado. E aí ele se irrita com quem diz. A pessoa não falou o seu nome, não está direcionando a você. Se você se enquadra naquilo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. E ele vos ajudará. Ah, mas eu sou tão sincero, isso, aquilo, você pode estar sinceramente errado às vezes. Então, em outra programação a gente pode falar sobre isso. Só a sua sinceridade não resolve, não. Talvez a sua consciência já está cauterizada. Aquilo não vai fazer efeito com você, pode pregar dia e noite e você não se verá enquadrado naquilo, mesmo estando praticando aquilo que não deveria praticar. Então que Deus, na sua graça misericordiosa, nos ajude a sermos isto que nós estamos supostos a ser. Exemplos, influência, porque é grande a responsabilidade nossa desta era, meus irmãos. Tudo que aqueles irmãos do passado sofreram não é pouca coisa não, viu? Depois você lê lá Hebreus capítulo 12, ou melhor, capítulo 11. Vê o sofrimento deles. Vê os irmãos o sofrimento nas eras da igreja. Aí vem o São Paulo e diz que todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Estão dependendo do seu testemunho, da sua coragem de acertar, de viver uma vida pura, de ser um exemplo, de olhar as irmãs com pureza nos olhos, de tratar os anciãos e as anciãs com respeito, com amor, com dedicação, e não tratar o rebanho como dono do rebanho. O dono do rebanho é Cristo. Jesus é o dono do rebanho. Nós somos cuidadores, cuidamos para Ele. E se nós cuidarmos de uma forma errada, nós teremos um preço a pagar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia do enfermo. Que Deus tenha misericórdia do aflito. E o cure, e o liberte, e o fortaleça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Justo é o que te peço, meu Senhor. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências
teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não ver senão o bem em cada um.